Bem, no vídeo anterior, estava comentando sobre os aspectos econômicos de importação e exportação da Rússia, ou seja, os combustíveis fósseis que estão sendo utilizados na Rússia para o seu mercado de exportação. Quais os produtos que estão sendo comercializados, a sua balança comercial, se é positiva ou é negativa, com muitos detalhes e analisando friamente os gráficos de forma muito bem detalhada. Ou seja, aqui é um estudo analítico e é um estudo quantitativo também. Então, através de um relatório feito por uma empresa, um instituto internacional, um instituto europeu, que é o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo na Europa, eles criaram esse relatório do mês de julho sobre o comércio de exportação de produtos fósseis da Rússia. E se vocês não observaram, não assistiram o primeiro vídeo sobre essa primeira abordagem, que eu dividi esse vídeo em duas partes, se ainda não viu, convido vocês a assistirem o vídeo anterior. É um vídeo que trata exclusivamente sobre isso. E é claro, em respeito a vocês, senão o vídeo ia ficar muito comprido, eu dividi em duas partes. Então, essa segunda parte, eu vou falar sobre os compradores, né, do combustível fóssil da Rússia. É claro que eu não vou dar detalhes todas as nações que estão comprando, senão vai dar um vídeo de 2, 3, 5 horas aqui, mas vou colocar com altos detalhes quais os principais produtos, quais a balança comercial desses produtos, se foi positiva, se foi negativa, e o desfecho disso tudo, a evolução dos preços do petróleo da Rússia e entre outros combustíveis. Então fiquem aí nesse vídeo e peço, é claro, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e curtir, compartilhar com amigos ou com quem você desejar para melhorar ainda mais a nossa comunidade aqui no YouTube. Então, essa é acho que a parte mais interessante que muitos esperam. Quem está comprando o combustível fóssil da Rússia? Quem são esses compradores? Então eu coloquei nessa primeira parte quem são esses países que estão comprando logo após a União Europeia iniciar uma sanção econômica contra esses ativos da Rússia. Então vejam só, tomando como base, você está vendo nesse primeiro gráfico, você vê que o carvão ele está sendo comprado em sua maioria pela China. Então você tem aqui na região, na linha dessa coluna, né? No gráfico na vertical, você tem os países, e no gráfico aqui na horizontal, nesse período aqui, nessa linha, perdão, horizontal, você tem os bilhões de euros comercializados desses produtos e por essas nações. Então vejam só, China, maior compradora de carvão, seguida da Índia, da Coreia do Sul, Turquia, Taiwan, Vietnã e assim por diante, ou seja, nações asiáticas, tá? Claro, exceto da Turquia. E aqui você tem no outro gráfico, mais à direita, novamente os países e aqui os bilhões em euros comercializados. O petróleo cru, tem a China novamente em primeiro lugar, você tem a Índia, a União Europeia que ainda comercializa o petróleo cru da Rússia, a Turquia, a República Tcheca e assim por diante. Regiões mais na região da Europa. E, novamente, vem o gás natural liquefeito. Vou explicar esse gráfico. Mas a União Europeia, ela não sancionou? Sancionou. Mas eu vou explicar com detalhes a respeito disso, tá? Aí você segue ali pela China, Espanha, Bélgica e assim por diante. E aqui no outro gráfico, deixei dividido, né? Nessa segunda parte do gráfico, você observa o propano, que tem a Turquia, o maior comprador, a seguida da União Europeia, Estônia, Bulgária. Aí vem os produtos petróleo e de seus derivados, como a Turquia, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Malásia, Singapura e entre outras nações. E o gás
por gasoduto. Vem a União Europeia, a Turquia, a China, Hungria, a Austrália, Eslováquia e assim por diante, tá? Então, de forma muito geral, as exportações marítimas e petróleo bruto para a China, vejam só, caíram menos 20% no mês de julho. Ah, Felipe, em relação ao mês de junho, tá? Ah, Felipe, mas você não disse que a China passou a ser a maior aliada da Rússia no comércio ali, principalmente de gás, no gás e de petróleo, não vem ajudando a maquinaria de guerra da Rússia? Sim, exatamente por isso. Então veja só, então essa primeira queda, desde um aumento constante e interessante após a invasão da Rússia, a China ela reduziu os embarques do petróleo bruto da Rússia porque ela conseguiu substituir o petróleo essa importação do petróleo por via marítima do Iraque, vejam só, do próprio Brasil e do Kuwait no mês de junho. Então vejam que interessante, em comparação com o mês de junho. Então veja que interessante, a China, através de diversas conversações, ou até mesmo houve uma boa produtividade nessas nações como Iraque, Brasil e Kuwait, a China passou a comercializar, a comprar, importar muito produto bruto, petróleo bruto marítimo dessas três nações, 25% do Iraque, 54% do Brasil e 36% do Kuwait. Veja que interessante, não que a China ela deixou de comprar esses produtos da Rússia, ela continuou comprando, só que de uma forma mais desacelerada. E o que isso significou também? Ora, se a China aumentou a produção, aumentou a compra de petróleo dessas nações, inclusive da Rússia, com certeza a gente pode tirar daqui, disso tudo, de forma analítica, que aumentaram o poder de consumo, o poder de compra, a necessidade de compra, a necessidade de uso de combustível e seus derivados do petróleo, os derivados de combustível fóssil dentro da China. Isso pode estar relacionado com o aumento da produtividade, a industrialização, ao comércio e também a construção civil, que tudo utiliza produtos fósseis. Então, realmente houve essa mudança na balança em que a Rússia ela deixou de ser exclusiva como compra da Rússia e da Índia e a China passou a escolher Iraque, Oriente Médio, Kuwait, Golfo Pérsico e Brasil na América do Sul. Veja que interessante. E vejam só, houve uma promessa da Rússia de reduzir as suas exportações de petróleo bruto no início de julho. Olha que dado interessante, que parece ter o quê? Influenciado os preços, uma vez que eles com certeza subiram no final de julho. Se você se a nação Rússia oferta uma menor quantidade de produto fóssil ouçam só, em relação ao comércio global, não somente com os seus compradores, tá? Até mesmo numa combinação com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Vejam que estratégia da Rússia. Se ela diminui a oferta, com certeza a demanda ela vai aumentar. Só que esses países que querem essa demanda, como a Rússia diminuiu essa oferta de produto bruto de petróleo, vai precisar buscar de outra nação. Quem a China foi buscar? No Oriente Médio, no Golfo Pérsico e na América do Sul. Iraque, Kuwait e Brasil. Ah, mas então a Rússia ela perdeu? Não, ela não perdeu. Ela conseguiu suprir esse buraco em outros derivativos, em outros produtos, em outras commodities. E nesse período, vocês lembram que nesse período, as nações da OPEP
as maiores organizações de exportadoras de petróleo do mundo, que tem ali a Venezuela, tem a Arábia Saudita, anunciaram que iriam diminuir a quantidade de barris de produção por dia de petróleo. Isso influenciou o que? Um aumento do preço. Se a Rússia ela já diminuiu o preço para que haja comprador como a China, como a Índia, olha que sacada. E ela sabia que mesmo ganhando pouco, ela ia ganhar bastante, porque ela ia aumentar a sua produção, produtividade e venda para esses países parceiros. E para afetar os Estados Unidos, por exemplo, e a União Europeia, forçou inclusive a OPEP e a própria Rússia a diminuir a quantidade de barris por dia e aumentar o preço e prejudicar o preço dos Estados Unidos. Então, é uma maquinaria estratégica econômica imposta pela Rússia, muito interessante, que a Rússia tem influência dentro da OPEP. Isso todo mundo sabe. Então, os volumes de exportação de petróleo bruto marítimo da Rússia caíram 6% em julho, em comparação com o mês de junho. Principalmente o preço dos Urais, aqueles petróleos, o petróleo retirado, extraído lá da região dos Montes Urais, subiram. Ou seja, à medida que o número de navios ocidentais que transportam esse petróleo russo caiu, arrastando os preços ainda mais perto do limite máximo do preço do petróleo. Ou seja, sem dúvida alguma, valorizou, aumentou o preço, né? E você diminuiu a oferta. Então, desde a invasão da Rússia na Ucrânia, por exemplo, as refinarias da Índia, elas foram adquirindo mais petróleo da Rússia com maior desconto, assim como a China ela vem conseguindo. Então, junto com a China, a Índia ela se tornou a maior compradora de petróleo bruto marítimo da Rússia, tá? Representando até 38% das exportações de petróleo da Rússia em 2023. Vejam que interessante. Ou seja, uma vez que a própria Rússia ela pretendia vender esses produtos a outras nações que não sejam a Europa, nações da Europa, porque a União Europeia ela boicotou, ela sancionou a Rússia. Então, para fugir, ela fez o quê? Conseguiu novos mercados externos, principalmente a Índia e a China. Então, em julho, as importações indianas de petróleo bruto caíram menos 8% por conta dos volumes que eu havia dito aqui anteriormente, porque é um período em que a Rússia ela decidiu diminuir a quantidade, a oferta, e a demanda vai estar alta, e com certeza a própria Índia também buscou outras fontes para conseguir esse petróleo, como a China fez no Oriente Médio, Golfo Pérsico e Brasil, América do Sul. Veja que interessante. E esses descontos, realmente, eles são muito altos, tá? Eles não são poucos, são muito altos. Então, vamos destrinchar aqui que o carvão, vocês estão vendo no gráfico, desde que houve essa proibição de importação de petróleo bruto pela União Europeia, em 5 de dezembro do ano passado, a China ela foi ainda a maior compradora de petróleo, comprando mais de 46% de carvão da Rússia, seguido ali da Índia, como vocês estão vendo no gráfico, e Coreia do Sul em torno de 12%. Aí vem, claro, o petróleo bruto. A China também, novamente, foi a maior compradora, com 51%, seguido da Índia de 36% e a própria União Europeia. Mas é claro que a tendência é cair, é declinar, tá? É declinar. Então o foco, ele realmente é bem interessante que essas nações que já tinham uma aliança com a China, se teve essa predominância, permaneceram ainda mais aliados com a Rússia depois dessa guerra. Bem interessante. E o gás natural liquefeito, você observa que desde 5 de dezembro de 2022, a União Europeia ela foi ainda a maior compradora, cerca de 53% do gás natural liquefeito por via marítima na Rússia.
seguida, claro, da China, 20%, e o Japão. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Deixe nos comentários se vocês sabem por quê. Mas eu vou falar, é claro, não vou deixar vocês ansiosos. Por que a União Europeia não sancionou o gás natural liquefeito, meus amigos? Ah, mas também é porque a União Europeia ela não tinha sancionado o gás, é que explodiu tal lugar, lá no Nord Stream, tal. Sim, houve essa questão dessa explosão, que ainda não se sabe quem foi a responsável por explodir o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 na região da Dinamarca. Não se sabe ainda o motivo, mas é que pese, ainda na região, vamos ver lá, você tem a região da Europa Ocidental, região central, ainda está sendo abastecida por vias gasoduto, né? A região da Europa, por vias, por um fluxo, na verdade, de gás que vem da Ucrânia. Ah, mas a Ucrânia está em guerra, está sendo atacada, ainda está transmitindo gás da Rússia? Sim, óbvio. Por que será que a União Europeia, as nações da Europa, principalmente o ocidente da Europa e a região central da Europa, está abastecendo com armas, está abastecendo com diversos equipamentos, com dinheiro, a Ucrânia? Porque senão a Ucrânia vai desligar o gás por via gasoduto da Rússia. E eu vou explicar, posso até explicar para vocês que, como vocês observam aqui no gráfico, o gás natural liquefeito, a União Europeia ainda é a maior consumidora, porque ela não sancionou, é claro. Se formos observar em relação ao gasoduto, que ainda chega o gás na Europa, vem exclusivamente da Ucrânia. Eu vou até deixar aqui um gráfico para vocês observarem que o gasoduto que sai de várias regiões da Rússia corta a território central da Ucrânia até a região da Hungria, até a região da Eslováquia, principalmente também a Polônia, que vai irrigar a região oeste, a região ocidental da Europa, a região central. Então não acha que a União Europeia ela é boazinha, não vem achar isso, tá? Tá ajudando a Ucrânia para a Rússia não expandir, não chegar ali como a União Soviética ou como os nazistas, não sei o que. Não esqueçam isso, gente. Esqueçam isso, tá? Isso é conversa de jornalistas, de analistas pró-OTAN, de outros também pró-Rússia, que tenta enxergar alguma coisa de um império expansionista. Esqueçam isso, gente. Vamos falar aqui da realidade, tá? Não vamos começar com historinhas de quadrinho pra gente dormir, tá? Vamos falar da realidade, que tudo isso se indica como? Indica a estratégia utilizada pela Europa. Essa é a estratégia dos Estados Unidos da Europa, tá? Por que não sancionar ainda o gás natural liquefeito? Porque sem gás, a Europa vai sofrer no inverno. Não vai ter como aquecer, não vai ter como ter energia elétrica. Então, vamos aqui colocar os pés no chão e ter realmente a cabeça não no ar, mas a cabeça fixada na razão, tá? Aí vem o propano, que a Turquia é uma das maiores compradoras de propano, aí até a gente sabia isso faz muito tempo, e os produtos petrolíferos, tá? Vejam só, que desde que foi implementada a proibição de importação de petróleo bruto pela União Europeia, a Turquia ela se tornou a maior compradora dos produtos petrolíferos, ou seja, derivados do petróleo, tá? 24% de compra da Turquia, seguida pela própria China, 12%, e da Arábia Saudita. Meu amigo, eu fico pensando agora em relação ao BRICS, o BRICS+, que a
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, que entrou agora no BRICS, o segundo maior detentor de reserva de gás do mundo. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, os maiores reservistas, vou dizer reservistas, tá? De petróleo do planeta. Como que vai ficar esse BRICS? Aí que eu até vou arriscar aqui para vocês. A partir de uma consolidação sólida, ouçam só, a partir de uma consolidação sólida, vocês marquem esse trecho desse vídeo. A partir da consolidação sólida de gasodutos ou de qualquer outro meio sólido de fluxo de petróleo e gás do Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, para a Rússia e China, vamos observar uma grave consequência na economia do planeta. O eixo vai virar, o planeta vai balançar e não vamos mais observar uma estabilidade na economia global, na economia energética global. Porque se hoje o gás natural, produtos do petróleo e gás da Europa vem de fatores externos, de locais externos como Rússia, como Oriente Médio, como Estados Unidos, a partir do momento em que se estreitar, solidificar, daqui 5, 10, 15 anos, vamos observar uma mudança na economia global. Ah, está falando de uma nova ordem global? Uma nova ordem econômica? Naturalmente sim. Naturalmente sim. Maior detentora de petróleo, de gás no BRICS, mais quem vai ser? Rússia, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Acabou. Quem são os maiores compradores? Índia, China. Mas China e Índia fazem parte do quê? Do BRICS. E Rússia, Emirados Árabes, Irã, fazem parte do quê? Do BRICS+. E o Brasil? Um dos maiores, poderá também ser um dos maiores exportadores de petróleo para a China. Realmente vai ser uma briga de gente grande. Então, gravem esse trecho. Daqui 5, 10 anos, vocês podem retomar e falar você estava errado ou falar realmente você estava certo. Você merece um curtir aqui. Depois de 10, 15 anos, você curte esse vídeo. O gás natural, né? o gás por via gasoduto. Como eu havia dito, a União Europeia é o maior comprador. Não sancionou por motivos estratégicos. E entre eles, por isso que fomenta a Ucrânia, porque o fluxo do gasoduto hoje passa exclusivamente para a Ucrânia, que abastece a Europa Central e a Europa Ocidental. A única via que abastece as duas regiões na Europa é da Ucrânia, porque o gasoduto Nord Stream foi destruído. Se foram os Estados Unidos, não sabemos. Se foram, erraram feio. Se foi a Ucrânia, como vem tendo diversos indícios para isso, erraram feio também. Mas, de certa maneira, eles acertaram, porque eles que vão controlar o fluxo ou não de gás da Rússia. Se a Europa e os Estados Unidos pararem de fomentar a guerra para a Ucrânia, eles vão parar a circulação de gás. É muito interessante isso. Então, como vocês observaram, os maiores compradores, de forma geral, a China, ela detém a maior compra de tudo, de todos os produtos praticamente. Então, a China, nesse outro gráfico, ele mostra de forma geral os maiores compradores. China, Índia, Turquia, Estados Unidos, Emirados, União Europeia e Brasil. Então, você tem a China, carvão, gás natural liquefeito, produtos ali relacionados
com os produtos petrolíferos. Você nem observa o propano, mas a China compra, né, um pouquinho ali significativo. Mas a China, é claro, está em primeiro lugar por conta do carvão, por conta do gás natural e também pelo petróleo cru. Mesmo não comprando uma grande quantidade no mês de julho por conta do baixo volume que a Rússia ela anunciou que iria diminuir mesmo. É uma estratégia. É claro que realmente iria cair. Aí seguido da Índia, com o petróleo cru, com os produtos petrolíferos, com o propano, gás natural bem reduzido, liquefeito, mas vai tudo para a Europa, que vocês vão ver ali na quarta coluna, e o carvão. Aí vem a Turquia e vem a União Europeia. Petróleo cru, comprando bastante, derivados do petróleo, aí vem o gás por gasoduto, que vem ali da Ucrânia, gás natural, liquefeito, transporte marítimo também vem da Rússia, e é uma pequena parte de propano e carvão, nem enxergo ali, mas carvão também não. Carvão é realmente a União Europeia, ela boicotou. Você pode observar nos gráficos anteriores, se quiser voltar ao vídeo, pode observar no gráfico anterior, que por conta das questões ambientalistas, enfim, balela tudo isso. Tá? Então esse foi um apanhado geral sobre essa economia da Rússia. Bem interessante esse estudo que eu trouxe para vocês. Vou trazer também, olha só esse gráfico aqui, que mostra como que está a evolução dos preços do petróleo. Veja só em janeiro do ano passado, de 2022, como aumentou o preço do petróleo, aí despencou, aumentou novamente em meados de julho de 2022, aí se estabilizou, aí quando houve aquela sanção, né, do preço em dólar colocado pelos Estados Unidos, ou seja, os preços do petróleo bruto, principalmente dos montes Urais, subiram do limite máximo do petróleo, acima de $60, só no mês de julho, vejam só. Então esse gráfico é o preço do petróleo cru dos montes Urais da Rússia, que é tido como um dos melhores petróleos do mundo. Então, logo que foi estabelecido ali, em relação ao final do ano passado, essa margem limite de $60, quem ultrapassasse, quem comprasse o dólar, quem comprasse o petróleo sancionado da Rússia seria penalizado. E veja como subiu. Em abril, subiu em julho, e mesmo assim a Rússia vai vendendo, porque é muito mais barato que em comparação com o petróleo do Ocidente, por exemplo. Tá? O petróleo de outras nações, até mesmo da OPEP, que eles mantêm, aquele cartel, mantém um preço adequado. Então, até uma margem máxima de $70 a $75 foi estipulada pelo grupo do 7, né? Composto ali pela liderança dos Estados Unidos, para o transporte de petróleo russo, principalmente nos portos do Pacífico, do Oceano Pacífico. Ou seja, tudo que passa em relação aos portos do Pacífico, do Oceano Pacífico, não pode ultrapassar essa margem de $75, tá? Porque é um valor que é baixo e estaria prejudicando exclusivamente, principalmente, o grupo do 7, que está liderado pelo Estados Unidos. E vocês gostaram dessas análises? Gostaram desse vídeo? Realmente um vídeo bem extenso, mas é um vídeo extremamente importante que mostra definitivamente como que anda a maquinaria de guerra, olhando, é claro, para o combustível das máquinas de guerra da Rússia, que é a economia. Sem economia, nenhuma nação sobrevive. E é claro, graças à participação da Índia, da China, da própria União Europeia, a maquinaria de guerra da Rússia
vai continuando em peso. E é interessante, né, notar que ainda não houve uma participação no transporte ou no fornecimento de equipamentos militares da China. Mas, a partir do momento em que agora a produção de equipamentos bélicos que está chegando a um nível realmente muito exacerbado da Rússia. A Rússia, vocês têm uma ideia, ela está chegando a 9,7% do seu PIB em defesa. Muito acima, por exemplo, dos Estados Unidos, muito acima, por exemplo, das nações que operam na OTAN, que está em torno de 2%. E vocês acreditam que a Polônia, ela que faz ali uma fronteira com a Bielorrússia, vocês acreditam que ela está desenvolvendo as suas forças armadas e ela vai, nos próximos anos, constituir o maior exército da OTAN, o maior exército da Europa? Realmente, a Polônia ela já vem trabalhando para isso e ela vai conseguir, graças ao aumento do seu PIB em defesa, para quase 4%. E a tendência é ser acima de 4%. Então vejam que interessante, essas nações elas estão melhorando a sua indústria bélica, está melhorando a sua tecnologia, já incrementando um exército melhor, porque ela observa, não porque está ocorrendo essa guerra na Ucrânia, porque pode ocorrer, sim, uma terceira guerra mundial. E a Rússia, sabendo disso, ela vai dia a dia, utilizando aquilo que ela possui de melhor, que é a sua economia, vai estreitando alguns caminhos que poderiam prejudicá-la no futuro. Por exemplo, o Nord Stream. Qual foi a via alternativa? A Ucrânia. Então, a Ucrânia, graças à Ucrânia, a Rússia ela consegue ainda vender seu gás por via gasoduto. E a Ucrânia consegue receber seus produtos, financiamento, produtos bélicos, graças a esse fluxo da Rússia. Então, é uma troca mútua, porém, de forma incondicional, de forma involuntária de ambas as partes. E espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem colocar aqui no comentário, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas possíveis. É claro que é um tema bem difícil, assim, é bem complexo, não para entendimento, mas para acompanhar, você realmente entender ponto a ponto o que significa cada movimento da Rússia, cada movimento da China, até mesmo agora o BRICS+, que se formou finalmente, né, para essas nações que são hoje o BRICS, finalmente surgiu o BRICS+, tanto aguardado pelas nações do BRICS anterior, e o que isso muda. Então, eu já dei algumas palhinhas aí do que esperar daqui 5, 10, 15 anos nessa economia global, onde não há mais nação frágil, não há mais nação sem importância alguma. Desde a África até a América do Sul, América Latina, não existe mais nação frágil. É bom a gente colocar isso. Todas as nações agora possuem sua estratégia e a Rússia, Estados Unidos e a Europa estão em todos os lugares, junto também com a China, exercendo sua influência, exercendo sua economia. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e te espero, é claro, no próximo vídeo aqui no Analytics.